Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que começa agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 22 e 23 de março de 2017. Karina, com um detalhe, talvez um dos grandes destaques da semana, não do ponto de vista dos julgamentos, estes sim que aconteceram na quinta-feira, porque na sessão plenária da quarta-feira, dia 22, nós tivemos, afinal, a composição completa do Supremo Tribunal Federal a partir da posse do agora ministro Alexandre de Moraes. Não obstante, na quarta-feira, ausente ainda ministro Luiz Fux em razão de uma viagem oficial em nome do Supremo para os Estados Unidos, mas agora a Corte se mantém com os 11 integrantes, já que nomeado na quarta-feira, como você disse, o mais novo, empossado e mais recente ministro na casa, ministro Alexandre de Moraes. A sessão plenária de quarta-feira foi uma sessão atípica, já que uma sessão solene para dar posse ao ministro, não houve qualquer julgamento, não havia pauta de julgamentos marcado para essa data, justamente porque o regimento diz que nesse dia a solenidade é apenas para dar posse ao ministro e todos os ministros presentes, com exceção do ministro Fux, justificadamente. Mas apesar de quarta-feira não ter havido uma sessão jurisdicional, a quinta-feira acabou superando as expectativas e 4 julgamentos foram realizados e concluídos definitivamente. Um habeas corpus em que o Supremo acabou afastando uma alegação de uma denúncia que havia sido recebida pelo Superior Tribunal de Justiça e que, de uma certa forma, tentava se trancar o andamento dessa ação penal, foi afastado por votação, por maioria, na verdade, acabou se entendendo que não havia qualquer violação à coisa julgada material para o recebimento dessa denúncia, em razão do inquérito ter sido arquivado e depois desarquivado a pedido do Ministério Público. Houve também o julgamento de um recurso do ex-presidente Lula, que tentava mais uma vez trazer as suas investigações, ou as investigações que correm perante a 13ª Vara Federal de Curitiba para o Supremo Tribunal Federal, já que aqui consta um outro inquérito em que ele também é citado, mas os ministros acabaram decidindo que não há prerrogativa de foro e que, portanto, os autos devem permanecer na primeira instância. Houve o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade de uma lei do Estado do Mato Grosso e também uma decisão do Supremo em uma ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, cassando decisões do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Piauí, que teria mandado bloquear algumas verbas do Estado do Piauí para pagamento de indenizações trabalhistas de uma empresa que, não obstante fosse uma sociedade de economia mista, a maioria dos ministros entendeu que o pagamento dessas verbas indenizatórias deveriam ser por meio de precatórios e não por meio de bloqueio de recursos financeiros dos cofres públicos do Estado. 4 julgamentos realizados, portanto, na sessão de quinta-feira, um resultado e um saldo positivo, apesar de na quarta-feira não termos tido, como a gente disse, uma sessão plenária jurisdicional. Lembrando que essa sessão da quinta-feira em que aconteceram esses julgamentos foi exatamente a primeira sessão já com a participação do ministro Alexandre de Moraes na composição do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, vamos voltar à sessão da quarta-feira. Alexandre de Moraes é o mais novo ministro do STF. A cerimônia de posse, como já vimos, foi na tarde da quarta-feira, dia 22. Ele ocupa a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo há 2 meses. A cerimônia de posse foi aberta pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Estavam presentes os presidentes da República, Michel Temer, do Senado, Eunício Oliveira, da Câmara, Rodrigo Maia e diversas outras autoridades dos 3 poderes. A banda dos fuzileiros navais tocou o hino nacional. Alexandre de Moraes foi conduzido ao plenário pelo ministro Celso de Mello, o mais antigo na corte, e pelo anteriormente empossado ministro Edson Fachin, para prestar o compromisso de posse. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O
termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF. Aos 22 dias do mês de março do ano de 2017, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, sob a presidência da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República, Sua Excelência o senhor Dr. Alexandre de Moraes, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Após a assinatura do termo de posse, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, declarou empossado o novo ministro. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Depois de ocupar seu lugar na bancada, Alexandre de Moraes recebeu as saudações da ministra Carmen Lúcia. Senhor ministro, em nome do Supremo Tribunal Federal, dou-lhes as boas-vindas na nossa casa. Desejo que seja um período de muito trabalho, fecundo para o Brasil, para os cidadãos, e que seja um tempo muito bom e muito virtuoso para Vossa Excelência e para todo o tribunal, com a ajuda que com certeza será muito grande de sua parte. Após a cerimônia, o novo ministro recebeu os cumprimentos dos convidados no Salão Branco do STF. Alexandre de Moraes tem 48 anos e poderá permanecer aqui no Supremo até 2043, quando completa 75 anos. Ele ocupa a cadeira deixada pelo ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro deste ano, vítima de um acidente aéreo. O novo ministro vai herdar cerca de 7.500 processos que estavam sob a responsabilidade do seu antecessor. Ainda na quarta-feira, a primeira entrevista já como componente do Supremo Tribunal Federal. É com muita responsabilidade que eu assumo esse cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e com absoluta convicção de que o meu trabalho pode auxiliar o Supremo Tribunal Federal. Auxiliar é o caminho que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando já há muito tempo, na defesa dos direitos fundamentais, no equilíbrio entre os poderes, no combate à corrupção, no combate à criminalidade, que também é função do Poder Judiciário. Então, a partir de agora, eu me somo aos demais 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, no intuito de manter essa história e essa tradição da nossa Corte Suprema. Os ministros do Supremo também comentaram a chegada do novo colega, deixando assim completa a composição da Corte. Veio para Brasília num sacrifício, porque era secretário em São Paulo, que é um estado-país dentro do país, veio num sacrifício para servir a nacionalidade, para servir ao país. E ocorreu esse acidente de percurso com a morte do ministro Teori Zavascki, que houve a vaga e o presidente o indicou. Penso que indicou em boa hora e indicou o nome certo. Ele terá muito a contribuir para os trabalhos, a grandiosidade dos trabalhos do Supremo. É uma liturgia de renovação. O ministro Alexandre de Moraes é muito bem-vindo aqui. É uma pessoa que, embora tenha experiência política, ele vem do direito, tem mestrado, doutorado, é professor, é do ramo do direito constitucional. De modo que nós todos temos a melhor expectativa de que ele fará um grande trabalho e agregará valor à Corte. Trata-se de uma pessoa extremamente competente, dedicada ao estudo do direito constitucional, extremamente qualificada, que certamente vai dar uma contribuição importante para o Supremo Tribunal Federal. Tem vivência grande na área do direito constitucional, tem vivência no âmbito da política, na atividade administrativa e certamente saberá apreciar as diversas questões, as complicadas questões que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Eu penso que a vinda do ministro Alexandre de Moraes será um fator de enriquecimento para o Supremo Tribunal Federal e para o desempenho das suas funções jurisdicionais. O professor Alexandre de Moraes é um mestre eminente, professor da minha alma mater, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, professor de Direito Constitucional, autor de obras conhecidíssimas na área constitucional e tem todas as condições para ser, como efetivamente será, um grande juiz da Suprema Corte do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes é extremamente preparado, competente, tem experiência no Poder Executivo, tem experiência
na academia, professor na Universidade de São Paulo, e ele é muito bem-vindo por todos nós, e em especial por mim também, porque nós somos da mesma turma de faculdade, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, e sem dúvida nenhuma trará aqui contribuições e votos brilhantes para nos auxiliar nos julgamentos de causas tão relevantes. O Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros indicados pelos presidentes da República. No plenário, a composição vai do mais recente ao mais antigo. Veja agora como fica a atual composição do plenário do Supremo Tribunal Federal, assim como das turmas que compõem a Corte. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Carmen Lúcia, presidente do STF. O Supremo tem 2 turmas, cada uma formada por 5 ministros. Nelas são julgados processos como extradições, embargos, habeas corpus, mandados de segurança, mandados de injunção e ações penais. O novo ministro do STF, Alexandre de Moraes, passa a integrar a primeira turma, presidida pelo ministro Marco Aurélio. Nela também estão os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. O ministro Gilmar Mendes é o presidente da segunda turma, composta também pelos ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Edson Fachin. As sessões das turmas são realizadas no Supremo Tribunal Federal às terças-feiras à tarde. Karina, é uma questão importante e que normalmente cria expectativa quando da chegada de novo ministro, é o fato de que, nesse período de vacância, nós ficamos com um total de 10 ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, o que cria muitas possibilidades de empate em matérias muitas vezes importantes e polêmicas. Agora, essa situação, a não ser que haja, por exemplo, impedimento de um ministro, que pode acontecer. Ou indicação de suspeição, que não poder participar do julgamento por algum motivo. Uhum. Agora, inclusive, questões que ficaram para trás e que ainda há expectativa dos votos do novo ministro, já é uma questão que já fica na expectativa de uma solução rápida. Não, sem dúvida, Cadu, até porque o ministro, ele herda, como a gente viu na reportagem, todos aqueles processos que eram da relatoria do ministro Teori Zavascki, inclusive os processos que já tinham julgamento iniciado e que estavam paralisados em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Então, assim que esse voto estiver pronto e que o ministro Alexandre de Moraes se considerar apto para votar, ele coloca o processo em disponibilidade para que a presidência do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, possa pautar os julgamentos e trazê-los a plenário do Supremo. Eu queria apenas comentar uma coisinha, Cadu, acerca do currículo do ministro Alexandre de Moraes, que além de formado e professor também do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, ele também é professor da Universidade Mackenzie e também ele compôs o primeiro biênio da composição do Conselho Nacional de Justiça, com a emenda constitucional número 45, promulgada no finalzinho do ano de 2004, que determinou-se a criação do Conselho Nacional de Justiça, um órgão administrativo que faz toda uma fiscalização dentro do próprio Poder Judiciário, e o ministro Alexandre de Moraes foi nomeado pela Câmara dos Deputados para integrar a composição do CNJ no biênio de 2005 até 2007. Então, na primeira composição desse Conselho Nacional de Justiça, o ministro Alexandre de Moraes já estava presente aqui no Supremo Tribunal Federal, não necessariamente no plenário, mas sim nos corredores da Suprema Corte, ele já transitava por aqui. Inclusive, Karina, como foi até salientado do aspecto de autor jurista, é autor de diversas obras, sempre utilizadas, obras de referência em relação ao direito. Inclusive, ele participou aqui, logo no início da TV Justiça, foi personagem da TV Justiça, no antigo programa Aula Magna, que era caracterizado exatamente por uma entrevista com o perfil daquele jurista convidado na ocasião, e também uma aula propriamente dita sobre algum tema relevante do direito. Foi um dos primeiros entrevistados, já há alguns anos, no início da TV Justiça, sem contar, como foi comentado, a participação dele em diversos cargos, inclusive do Poder Executivo. Foi secretário de Estado, foi secretário municipal, além de ministro da Justiça, evidentemente, o último cargo, e também foi promotor de justiça durante vários anos, ou seja, uma larga experiência em termos de atividades estatais, em termos de atividades relacionadas ao direito. As expectativas são grandes agora com relação à atuação, não apenas dele, mas no todo o contexto do Supremo Tribunal Federal. Desejamos boa sorte ao novo ministro. Boa sorte para o novo ministro. E no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal nega recurso do ex-presidente Lula e mantém as investigações contra ele sob a responsabilidade da Justiça Federal em Curitiba. Logo depois do intervalo, aqui no Plenárias.
Plenárias está de volta, desta vez com os destaques da sessão plenária da quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso do ex-presidente Lula e manteve as investigações contra ele sob competência da Justiça Federal em Curitiba. A decisão foi do plenário, que contou pela primeira vez com o ministro Alexandre de Moraes. Logo no início da sessão, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, deu as boas-vindas ao novo ministro. Eu desejo saudar Sua Excelência e desejar-lhe os melhores votos de pleno sucesso ao longo de sua judicatura na Corte Suprema do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes agradeceu a homenagem. Agradeço os votos do nosso decano, o ministro Celso de Mello, do procurador-geral em exercício, doutor Bonifácio, e quero dizer que é uma grande honra compor esse plenário, que tantas e tantas vezes eu estudei e passei aos meus alunos essas decisões de todos esses ministros. Então, com grande honra que eu, a partir de agora, começo a exercer a judicatura. Muito bem-vindo. Esperamos que o senhor seja muito feliz aqui. Tenho certeza que, como disse o ministro decano, seja um tempo bem bom para todos. O plenário negou recurso em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionava a decisão do ministro Teori Zavascki, que enviou as investigações contra ele ao juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela condução da Operação Lava Jato em primeira instância. A defesa pedia que Lula fosse investigado aqui no Supremo, alegando que Moro usurpou a competência da Corte ao investigar autoridades com prerrogativa de foro sem a autorização do STF. Os ministros negaram o pedido, alegando que as interceptações telefônicas se referiam a Lula e não a outros políticos com prerrogativa de foro. Eu estou propondo o conhecimento parcial e o desprovimento do agravo para fins de manter a decisão que foi prolatada ao pelo eminente e saudoso ministro Teori Zavascki. O requerimento em que se almeja que o agravante seja processado e julgado no âmbito do STF, no qual figura, formulado com fundamento na tramitação nesta Corte do inquérito 3989, no qual figura como investigado, não merece acolhimento, na medida em que estranha o objeto da reclamação em que o agravante figura como assistente. Ainda durante a sessão, os ministros declararam inconstitucional lei do Mato Grosso, que permitia ao governador a contratação de servidores temporários em qualquer situação que lhe parecesse urgente e por período indeterminado. O inciso 6º, no que contém uma carta em branco para as contratações por prazo determinado, ao prever que elas podem ocorrer para atender a outras situações motivadamente de urgência. A lei tem que prever expressamente quais são essas situações. E a parte final do parágrafo 1º, no que revela que os prazos somente prorrogáveis se o interesse público justificadamente assim o exigir, ou até a nomeação por concurso público. Não haver fundamento constitucional para que uma legislação possa estabelecer casos de contratação temporária de servidores, sem se identificar especificamente quais são as situações, em que situações, a sua abrangência, as razões que levam à configuração da urgência até para fins de controle, o mesmo se dando quanto à prorrogação. Por sugestão do ministro Alexandre de Moraes, os ministros modularam os efeitos da decisão para que os contratos já firmados possam ser mantidos por até 1 ano, contado da data da publicação da ata do julgamento. O erro do legislador poderia acabar afetando a sociedade. Não há, lamentavelmente, nos autos, não há a indicação de, eventualmente, quais seriam essas áreas em que se utilizou o inciso 6º durante esses 25 anos. Na situação anterior, presidente, nós havíamos modulado para que a decisão surtisse efeito 1 ano depois da publicação da ata
de julgamento. Nos casos envolvendo pessoal, para não provocar um colapso nos serviços públicos e dar tempo de se realizarem os concursos, penso que foi nessa linha o precedente que firmamos. De modo que eu faria essa ponderação de prorrogar para que a nossa decisão produza efeitos 1 ano após a data de publicação da decisão. Os ministros ainda reafirmaram o entendimento da Corte de que o inquérito pode ser reaberto diante de novas provas. No caso, houve o arquivamento de um inquérito policial em razão de um homicídio supostamente praticado em legítima defesa. Mas os ministros ressaltaram que houve fraude no processo e que, portanto, o Ministério Público pode oferecer nova denúncia. Eu entendi, que, com base em todos esses argumentos, que é possível, sim, a reabertura do inquérito. Dadas as peculiaridades do caso, eu talvez pensasse a remessa para a polícia, acolhendo agora este segundo olhar feito pelo ministro Barroso e permitir que o Ministério Público, dentro dessas circunstâncias especialíssimas, tendo ouvido as testemunhas em procedimento próprio, ofereça diretamente a denúncia. As mesmas testemunhas ouvidas no inquérito alteraram suas declarações de forma considerável quando as prestaram ao Ministério Público. Tais indícios, com efeito, permitem uma contundente modificação do cenário probatório dos autos quanto à ocorrência da legítima defesa. Não é hipótese aqui de atipicidade de conduta, nem de extinção de punibilidade pela prescrição. Consequentemente, e seria isso sim de excludente de licitude, e por isso é que eu não entendo abrangida a decisão de arquivamento pelos efeitos da coisa julgada material. E agora, vendo que o ministro Lewandowski reajustou o voto, eu me sinto muito à vontade para acompanhar Sua Excelência, porque também eu denego a ordem. Pois é, Karina, aproveitando esse gancho, o ministro Lewandowski fez um reajuste de voto no plenário. Ele concedia a ordem apenas numa pequena parte, mas nessa sessão ele entendeu que realmente tendo havido uma fraude, uma manipulação do relatório do inquérito policial que havia sido encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça, porque o delegado Bradock, à época, era deputado estadual e, portanto, se fosse investigado e se houvesse o recebimento da ação penal contra ele, deveria ser perante o STJ, o ministro entendeu que não haveria, portanto, qualquer possibilidade de se conceder a ordem para se trancar a ação penal, que era esse o objetivo do habeas corpus. Então, ele reajusta o voto para negar in totum o pedido nesse habeas corpus e manter o recebimento da ação penal, prosseguindo-se, portanto, a instrução processual contra não só esse réu, mas contra todos os demais também que, de uma certa forma, foram denunciados junto com ele. Karina, em outro processo, aproveitando a questão da contratação temporária, a Constituição ela não proíbe, mas no caso do Mato Grosso, pela decisão do plenário, estava caracterizado um abuso. Exatamente, Cadu. O Procurador-Geral da República, ao ingressar com essa ação direta de inconstitucionalidade, ele argumentava que essa lei do Estado do Mato Grosso, que permitia uma contratação temporária, sempre que a administração pública verificasse uma necessidade de urgência, teria ido além do que a Constituição determina. Porque a Constituição diz, é possível sim que haja uma contratação temporária, mas os casos urgentes têm que estar previstos na lei e não deixar de forma genérica. E durante toda a sessão plenária, durante esse julgamento, na verdade, nós ouvimos falar no plenário que a Assembleia Legislativa, ao elaborar essa norma, teria dado uma carta branca para a administração poder contratar essas pessoas de forma ao seu bel prazer, vamos dizer assim, caracterizando uma urgência que talvez não existisse. Então, o ministro Celso de Mello, não sei se foi o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio, falava em carta branca, o outro em cheque em branco, e isso seria uma das inconstitucionalidades apontadas pelo Procurador-Geral da República ao ingressar com essa ação. Além da previsão na lei das hipóteses de contratação temporária, é preciso também que haja um prazo determinado para que essas contratações aconteçam. E esse foi um outro ponto também declarado inconstitucional, porque permitia a lei do Estado do Mato Grosso que esses contratos temporários fossem renovados por prazos indeterminados. Então, outra burla ao que diz o texto da Constituição, que também coloca um outro terceiro requisito, a necessidade de que haja essa contratação temporária
atenda ao interesse público. Então, a lei do Estado do Mato Grosso, ela burlava pelo menos 2 requisitos fundamentais: o prazo indeterminado e a não especificação dessa contratação de urgência nos termos da lei, embora houvesse na própria lei alguns casos para permissão dessa contratação temporária, mas acabava deixando de uma forma muito genérica, um cheque em branco, uma carta em branco, como os ministros disseram. Portanto, declarada inconstitucional nesse ponto a lei do Estado do Mato Grosso acerca de contratações temporárias para o serviço público estadual. Bom, esses foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O encontro marcado já para a próxima semana, Karina. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça.